Essa temática ela traz para nós 3 aspectos da natureza de Deus, para entendermos como que funciona um pouco, né? Entendemos limitadamente, né? Porque a gente nunca vai entender Deus na sua totalidade, mas para a gente ter um pouquinho de base, nós vamos ver 3 aspectos da natureza de Deus para falarmos sobre esse amor, né? Primeiro, Deus é Espírito, ou seja, se Deus é Espírito, isso significa que Ele não é um Espírito, mas Ele é Espírito. Ele é totalmente Espírito. Não existe outros Espíritos que não seja o Espírito do nosso Deus inerente a Ele. Ele também é luz. Ele não é uma das luzes que existem no mundo. Deus é luz. E Deus é amor. Isso está inerente ao nosso Deus. E nós vamos ver alguns aspectos nisso. Alguns textos para a gente ler. O primeiro texto está em João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo de número 24. Alguém leia bem alto, a ponto que esses microfones aqui do coral vai captar. João 4, versículo 24. Deus é Espírito e convém que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse primeiro texto vai mostrar para nós que o nosso Deus é Espírito. Ele é totalmente Espírito. O segundo texto, 1 João capítulo 1, versículo de número 5. 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que desde ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então Deus é luz. Esse texto vai mostrar para nós a realidade de que não existe sombra de dúvidas a respeito de Deus. Não existe nenhum pontinho de trevas em Deus. Deus é totalmente luz. Onde Deus age, há luz. Terceiro texto, 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus é amor. Quando nós falamos Deus é, Deus é, Deus é, isso faz parte da natureza, ou seja, é a forma como Deus existe. Ele não veio a existir, ele não passou a existir, ele não passou a ter esses aspectos aqui, ele não passou a ter, mas ele já é Espírito, ele já sempre foi luz e ele sempre foi amor. Beleza até aqui? Ok? Então vamos caminhar um pouquinho. Bom, quanto melhor o conhecemos, mais os nossos corações serão impelidos a amá-lo, diz a A.W. Pink. Essa frase mostra a definição a respeito do amor de Deus que a A.W. Pink traz. Então, quanto mais nós formos conhecer o nosso Deus, mais os nossos corações serão impelidos a amá-lo. Mas como pensar sobre esse aspecto do amor de Deus num mundo tão conturbado? Não é verdade? Num mundo onde nós vemos tanta falta de amor. Por que essa falta de amor existe no mundo em que nós vivemos? Porque o homem se afastou do propósito de Deus. Porque o homem passou a amar mais a si mesmo, mais aos seus desejos, desejando satisfazer mais a sua cobiça, a sua vontade, do que se submeter a esse grande amor de Deus. Então, a importância de nós entendermos cada vez mais esse amor de Deus, conhecer cada vez mais, vai nos aproximar ainda mais do nosso Deus e amá-lo de uma forma melhor, mesmo nas nossas limitações, mesmo nas limitações que o pecado traz para nós. Nós vamos ver agora 7 considerações a respeito desse amor de Deus. E também, à medida que a gente for falar dos textos, né, a gente vai abrindo e lendo. O primeiro ponto é que o amor de Deus é imune de influência alheia. O amor de Deus é imune
de influência alheia. Deuteronômio 7, 7 e 8. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Ok, veja que existia mérito no povo de Deus. Eles eram os mais poderosos e mais numerosos. Eles eram os mais importantes de toda a terra. Não, nada disso atraiu a atenção de Deus ou o amor de Deus para com o povo. Não tinha nada de mérito humano. Então não há uma influência externa para que capturasse o amor de Deus. Não, é porque Deus decidiu amar. Então o amor de Deus não está preso às influências alheias. Outro texto, 1 João 4,19. Nós amamos porque quem nos amou primeiro? Deus. Então Deus amou por sua vontade soberana. O amor de Deus não é causado por nada, nem por ninguém. Simplesmente Deus é amor. Beleza aqui nesse primeiro ponto? Pergunta: o que havia em mim? Aí, em mim é você, né? O que havia em mim que atraiu o coração de Deus? Hein? Nada. O crente não é mais bonito? Não é mais cheiroso? Hein? Pecador miserável? O que nos atraiu para esse Deus? Irmãos, como Deus não teve princípio, o seu amor também não teve princípio. Ele simplesmente nos amou. Uma vez que o amor de Deus por mim e por você não teve começo, certamente não terá também fim. Então simplesmente Deus decidiu nos amar. Simplesmente numa linguagem nossa aqui. Não é que eu estou diminuindo, nem simplificando o amor de Deus, porque é algo tão complexo o amor de Deus se a gente comparar no nosso raciocínio humano. Mas como Deus não teve fim, o amor dele também não tem fim. Como Deus não teve começo, o amor de Deus também não teve começo. Já é inerente àquela pessoa. Bom, continuando. Segunda consideração, o amor de Deus é eterno. A primeira consideração que nós vimos é que o amor de Deus não está preso a influências alheias. Segundo é que o amor de Deus é eterno. Vamos para dois textos aqui também. Jeremias 31, versículo 3. Com amor eterno tem tempo? Eterno está preso ao tempo? Não. Nós estamos presos ao tempo. Nós tivemos o dia do nosso nascimento. Daqui a uns dias, por exemplo, nós vamos comemorar o aniversário de Natan. Estou falando lá de casa, né? 12/12. 12/12 é o dia que começou a vida para o Natan. Hoje é aniversário da irmã Cleitiane. Então, dia 19/11 foi um dia, aí eu não sei o ano, aí depois vocês perguntam para a Cleitiane qual foi o ano, né? Mas dia 19/11 foi o dia do nascimento da Cleitiane. Foi o dia que ela veio à existência no sentido de nascimento dentro da nossa cultura, tá, gente?
Dentro da nossa cultura a gente registra essa data lá. Se você não sabe, tem algumas culturas orientais que a pessoa tem 3 datas de nascimento. Eles calculam o dia que a pessoa foi gerada, o dia que ela nasceu e o dia que ela foi registrada. No Japão, por exemplo. Então, a data de nascimento é diferente, porque a forma deles enxergarem a vida é diferente. E outras culturas têm outras maneiras diferentes. Mas Deus não. Deus não está preso a nenhum tempo, porque Ele é eterno. Então, o amor de Deus é eterno. E Jeremias vai falar que esse amor nos atraiu. Efésios 1, versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Então, em amor, nos predestinou. Deus já tinha decidido nos amar. Deus já nos amava desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já amava o Mateus, já amava a Ana Júlia, já amava a Camila, já amava cada um de nós. Antes de todas as coisas. O texto é claro que Paulo escreve aos Efésios. Antes da fundação do mundo. Ele, em amor, já nos predestinou. Então, o amor de Deus é eterno. Terceira consideração a respeito do amor de Deus. Que o amor de Deus é soberano. Romanos capítulo 9, versículo de número 3. Nós vamos ler bastante texto hoje. Romanos 9, versículo 13. Pode ler. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha só, Deus, na sua grandiosa soberania, amou Jacó e aborreceu Esaú. Deus tem a sua maneira. Então nós podemos afirmar que a causa do amor de Deus está nele mesmo. E Ele ama a quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Não cabe a mim e a você discutir com Deus. Senhor, por que o Senhor amou Jacó? Por que o Senhor aborreceu a Esaú? Hein? Cabe a mim e a você discutir isso? Não. É ato de obediência à soberania de Deus. Deus tem os seus propósitos soberanos. Porque muitas vezes nós queremos agir da nossa maneira. Nós queremos controlar as coisas. E na nossa maneira de querer fazer com que as coisas aconteçam, vai dar ruim. Você já parou para pensar que já teve vez de orações que você fez, se Deus tivesse atendido, não estaria bem na sua vida hoje? Hein? Já parou para pensar que teve orações que você fez, boas intenções na oração, mas depois de um tempo você falou assim, ainda bem que Deus não ouviu aquela oração do jeito que eu pedi, não atendeu daquela maneira. Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, e na sua soberania, aprove a Ele amar a Jacó, e aborrecer a Esaú. Além disso, outra característica, o amor de Deus é infinito. Tem começo? Tem fim? Sim ou não? Start ali é começo, início, não sei, os bons de inglês aí, né? É uma corrida, na corrida tem lá, você sai e tem que chegar. Deus, o amor de Deus é infinito, não está preso a isso. Efésios capítulo 2, versículo 4. Ele é rico em misericórdia por causa do seu
grande amor. Aqui a expressão no original seria muito amor. E amor infinito. Então o amor de Deus não tem como a gente medir. Pensa, eu e você temos as nossas maneiras de avaliar as coisas. E certamente algumas pessoas que Deus decidiu amar e salvar, não estaria na nossa lista. Não é verdade? Pensa você, se estivesse lá no tempo dos apóstolos, os apóstolos sobre intensa perseguição, a igreja está começando a caminhar, Estevão é homem cheio de fé, cheio do poder de Deus, é um pregador da palavra e é morto. E quem está lá consentindo a morte de Estevão? Quem? Paulo. Deus já tinha decidido amar Paulo e trazer Paulo para ser servo de Deus. Paulo era o que então da igreja? Antes, inimigo, perseguidor, era contra o povo de Deus, contra os discípulos, contra os servos de Deus. Agora imagine hoje, quem é contra a igreja hoje? Quem é contra o povo de Deus hoje? Já pensou? Ele está reunido com a gente na mesma mesa, na ceia do Senhor? Hein? Alguém que é inimigo de Deus hoje? Deus tem os seus propósitos. Deus ama grandiosamente, infinitamente. Deus ama muito, na expressão nossa aqui, muito, tá? Porque não tem como a gente calcular e medir esse amor de Deus. O outro texto que é bastante conhecido, porque Deus, tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse poder ilimitado de Deus, grandioso de Deus, é expresso nesse fato, dele enviar Jesus para morrer por nós. Também, esse amor de Deus, ele é imutável. Eu até quis colocar aquela figurinha ali, às vezes ela é de um exame de ressonância, sei lá. Não é ressonância não, é. Como que é? Eletro. É isso mesmo. Viu? Ainda bem que eu não sou da área de humanas, né? Mas a nossa vida muitas vezes é assim, não é? Altos e baixos. Uma hora você está animado, está empolgado, outra hora você está desanimado. E a gente muda de humor, muda de vontades, muda de opinião. Um dia você é Vasco, outro dia você é Flamengo, né? Já aconteceu isso. Um dia a Brenda falava que ela era Vasco, por influência dos irmãos da igreja lá de Apiacá, que tinha acho que a maior concentração de vascaíno na vida que eu já vi era lá. Aí depois a Brenda passou a ser flamenguista, por influência do pai, né? A mãe também, a mãe era meio vascaína, mas desanimou, tadinha. Mas deixa isso para lá. Deus não muda. Deus não muda porque o time melhorou ou piorou. Deus não muda por causa de vários fatores. Deus jamais vai mudar. Então o amor de Deus é imutável, porque isso é inerente ao nosso Deus. Então vamos ver esses textos aí. Tiago 4:19. Vamos para outro texto. Depois eu vou ter que achar esse texto. Eu anotei alguma coisa errada. João 13:1. João 13:1. Quem achou pode ler?
Olha só, Jesus amou até o fim. O amor de Deus é imutável. E esse capítulo 13 é uma expressão assim tão especial a respeito disso. Por quê? Quando Jesus vai falar aí sobre a sua ação nesse capítulo 13, pergunta: Jesus sabia que um dos discípulos iria traí-lo? Sim. Jesus sabia que um dos discípulos iria negá-lo? Sabia. Mesmo assim, o texto diz que Jesus os amou, o quê? Até o fim. Ou seja, Jesus não mudou a sua expressão de amor pelos seus discípulos. Pelo contrário, ele expressa isso, inclusive lavando os pés dos discípulos. Ele lavou o pé de Pedro, que iria negá-lo. Ele fez isso na atitude de humildade. O amor de Jesus não diminuiu, não aumentou, por causa de atitudes dos discípulos. O amor de Deus é imutável. Romanos 8, versículos 35 a 39. Amém. Então, existe algo que pode mudar o amor de Deus? Não. O amor de Deus é imutável, porque faz parte da natureza do nosso Deus, esse Deus imutável. Então, Jesus amou os seus discípulos, Jesus amou os seus até o fim, Jesus vai me amar e te amar até o fim. Isso deve servir de descanso para nós, para a nossa alma. Isso deve nos fortalecer a nossa fé frente aos desafios da nossa sociedade, do nosso mundo. Porque homens se levantam contra Deus, pessoas se levantam contra o povo de Deus. Essa semana eu compartilhei lá no grupo de aviso, né, um noticiário de uma reportagem que foi feita domingo passado. E aquelas pessoas que ali deram entrevista, naquele programa de TV que aconteceu no domingo à noite, são pessoas sérias. São pessoas que falam com propriedade, porque conhecem o que estavam falando. E igrejas sendo fechadas, igrejas sendo destruídas, porque não querem se submeter ao governo, ditatorial da China. E falei o país. Vão derrubar a transmissão, vai mandar espião aqui. Não duvide, irmãos, que as coisas estão acontecendo. Ontem, novamente, aconteceu mais um ataque na Nigéria. Mas o amor de Deus continua sobre nós. O amor de Deus vai nos fortalecer, mesmo que vier perseguição, mesmo que vier afrontas. Não, Deus nunca deixou de nos amar. O amor de Deus também é santo. Alguém lê para nós Hebreus 12, versículo 6. Então, o amor de Deus não é regulado por capricho, paixão ou sentimentos, mas por princípio. Por isso que Deus corrige a quem Ele ama. O pai que ama, a mãe que ama, corrige. O pai que deixa o filho fazer o que quer, a mãe que deixa o filho fazer o que quer, não ama.
A correção, a disciplina faz parte do amor. É uma expressão do amor. Então o Senhor também nos corrige. O Senhor muitas vezes vai permitir que coisas aconteçam na nossa vida, entre aspas aqui para a gente entender, como se fosse um puxão de orelha para nós, para nos alinhar de novo à vontade dEle, ao propósito dEle. Então o texto é bem claro quando vai falar que o Senhor disciplina a quem Ele ama. Por quê? Porque o amor do nosso Deus é um amor santo. Não é um amor que passa a mão na cabeça. Porque na verdade, você passar a mão na cabeça de alguém que está fazendo coisa errada não é uma expressão de amor, apesar de alguns falarem isso. Eu já vi, reportagens e já vi situações em que alguém foi lá e corrigiu o filho e os pais acharam ruim. Não, o filho é meu, eu que cuido. Para que você está se metendo? Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. E aí expressa que está amando o filho fazendo isso, mas deixando com que o filho faça coisas erradas. Então o amor de Deus é um exemplo para nós de um amor santo, de um amor que quer viver uma vida de santidade. E Deus então não tolera jamais o pecado, nunca vai tolerar. E essa é uma expressão de amor verdadeiramente do nosso Deus quando Ele nos corrige. Alguma pergunta, alguma colocação até aqui? Algum comentário? Não? Então vamos para o 7º. O amor de Deus é pleno de graça. Romanos 8, 32 a 35. Romanos 8, 32 a 35. Oi. Olha, amados, como que a graça de Deus é manifestada. Como esse amor cheio de graça de Deus é expresso para conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nesse capítulo 8, nessa parte do texto, ele vai falar sobre essa maravilha. Quando ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho. Então o amor de Deus manifestado por essa graça maravilhosa do nosso Deus, fez com que Jesus morresse. Levou Jesus até a cruz. Por amor de quem? De pecadores como eu e você. Um amigo meu me mandou uma mensagem agora há pouco, antes do culto, perguntando assim: você está disposto, a expressão dele, tá? Não se ofenda com essa expressão, a expressão dele, ele falou assim: Natanael, você está disposto a aconselhar um pecador desgraçado? A expressão dele, você está disposto a aconselhar um pecador desgraçado? Ou um desgraçado pecador? Soa meio complicado, né, a gente falar desgraçado, não é? Parece um xingamento, não é verdade? Hein? Mas é isso mesmo que nós somos. Porque sem a graça de Deus,
somos todos desgraçados. O mundo passou a usar essa expressão de uma forma ofensiva, mas ela é ofensiva para quem? Hein? Ela é ofensiva para quem? Para todos aqueles que estão longe da graça de Deus, que não querem se submeter à graça de Deus, que não querem ter os benefícios da graça de Deus. Então, olha a frase aqui que tem no livro: o amor e o favor de Deus são inseparáveis. Então, o amor e essa graça manifestada são inseparáveis, a ponto, como diz Paulo, de fazer com que o pai matasse o filho. Foi Deus, não foi os soldados, não foram os pregos. Apesar daqueles soldados terem pregado aqueles pregos, apesar dele ter sido chicoteado por aqueles soldados, apesar dele ter sido acusado por religiosos da época, fariseus, apesar das ações de todas as pessoas ali naquele tempo, de conclamarem que Jesus fosse crucificado e pedindo que Barrabás fosse solto, apesar disso tudo, era propósito de Deus, de que Jesus fosse morto na cruz. Por quê? Por amor a mim e a você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então Jesus é a maior expressão do amor de Deus, e é a expressão desta graça de Deus. Então o amor de Deus é pleno de graça. Bom, sendo assim, nós vamos para a conclusão e algumas considerações então, finais aqui. Primeiro, vamos ler juntos? Cristo não Então Cristo morreu, não para fazer com que Deus nos amasse, mas porque Deus já nos amava. Então não é por causa de algo que eu fiz de bom, não é porque, eu vou aceitar Jesus, eu vou receber Jesus como Salvador, agora o Clóvis é bonzinho, agora o Guilherme é bonzinho. Não é por causa disso. Deus já nos amava. Então, por causa disso é que Cristo morreu. Segunda frase: suprema demonstração do amor divino. Então, a morte de Jesus naquela cruz, ele indo para o Calvário, ele se entregando, é a suprema demonstração do amor de Deus. Que implicações isso tem a ver comigo e com você então? Com aqueles que nos cercam, com a nossa família. O que isso tem a ver, o que esse amor de Deus tem a ver com cada um de nós aqui? Que lições que a gente pode aplicar para nós? Sem esse amor nós estaríamos perdidos. Mais o quê? Assim como Deus nos amou, nós também devemos amar o próximo. Mais o quê? Viver uma vida de gratidão. Mais o quê? Deus já mostrou, já demonstrou a sua suprema graça, e isso já é suficiente, E isso deve nos levar então a atitudes práticas.
Aham. Nós devemos desenvolver essa confiança em Deus, sabendo que Deus nos ama. Nós podemos descansar no nosso Deus, saber que nós somos amados por Deus, a ponto dele enviar seu Filho, a ponto dele demonstrar graça para conosco, saber que esse amor de Deus não muda, saber que esse amor é cheio de graça, saber que esse amor é infinito, que ele não tem começo nem fim, que ele é soberano, ele está acima, esse amor de Deus está acima de qualquer circunstância humana. Isso deve trazer um conforto para nós, isso deve nos encher de confiança na caminhada, isso deve nos levar a amar as pessoas também que estão ao nosso redor. E a maior expressão de amor que nós podemos demonstrar é compartilhando a palavra, a verdade, chamando as pessoas a viver debaixo desse amor de Deus. Por quê? Porque o mundo tem uma ideia falsa do amor de Deus. Qual é a ideia falsa que as pessoas do mundo em geral têm a respeito do amor de Deus? As pessoas lá fora dizem assim: não, Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, não. No final das contas, como Deus é amor, é impossível Deus condenar alguém. Não, não é assim, irmãos. O mundo pode pensar assim, as pessoas podem falar isso, as pessoas podem agir dessa maneira, mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todo homem se arrependa e se submeta a esse amor de Deus. Como? Reconhecendo o sacrifício dele na cruz, reconhecendo o sacrifício dele no Calvário. Esse amor que foi manifestado a ponto de Jesus se entregar e morrer, indo até a cruz. Não tem como, irmãos, por méritos meramente humanos, pessoas chegarem à eternidade. E o mundo tem uma ideia errada a respeito do que é o amor de Deus. Essa semana, eu e Délia estávamos compartilhando, com o povo, o público-alvo nosso. A gente estava conversando com uma pessoa e estávamos falando justamente, citando a história do rico e Lázaro. Lembra dessa parábola? O rico aproveitou todos os benefícios desse mundo, ou seja, ele valorizou os preceitos, valores e conceitos desse mundo, e ele morreu. E também morreu quem? Lázaro, o mendigo, aquele que comia o que sobrava. Lázaro não é porque ele é pobre, não é porque ele é mendigo, mas a parábola conta que ele foi para o seio de Abraão. O rico, que amou as riquezas e amou os conceitos deste mundo mais do que qualquer coisa, o rico foi para estar lá em tormentos. E o tormento desse rico é tão grande que ele, ao ver Lázaro, o que ele fala? Pai Abraão, pede o Lázaro para molhar a pontinha do dedo na água e colocar aqui na minha língua. Meu irmão, o que é uma pontinha de água numa língua, num sofrimento? Pode amenizar por brevíssimos segundos, mas o que é isso diante da eternidade? E a narrativa bíblica não tem como. O rico então o que faz? Segundo argumento, pede o Lázaro ou alguém para ir lá avisar meus irmãos, para eles não virem para esse mesmo lugar. E o que o pai Abraão diz?
ninguém vai daqui para lá nem de lá para cá. Eles têm os profetas, eles têm os pastores, eles têm os missionários, eles têm os irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Brasília, eles têm os servos de Deus que reconheceram Jesus como Salvador, ele tem aquelas pessoas que vão pregar a palavra. Não é um espírito vindo, vagando, que vai pregar, mas são as pessoas que vão pregar. Mas muitas pessoas têm uma ideia errada. Se eu pedir, se eu fizer uma missa de 7º dia, de um mês, uma missa de ano, se eu for bonzinho aqui nesse mundo, se eu fizer coisas boas, se eu entregar a cesta básica, se eu ajudar uma pessoa na rua, eu ganhei algo no céu. Não, irmão. Não estou dizendo que a gente não deve ajudar pessoas, tá? Contribuir com alguém, ajudar alguém na sua necessidade, é expressão daquilo que Deus já fez em nós. Mas a principal atitude que alguém pode fazer em relação à vida eterna é reconhecer esse grande amor de Deus, a ponto do seu filho Jesus morrer ali na cruz. O que passar disso, o não reconhecer esse sacrifício de Jesus, não reconhecer essa expressão do amor de Deus, entra na blasfêmia. Porque a blasfêmia é o quê? É não reconhecer o sacrifício de Jesus. É não reconhecer que Jesus morreu pelo meu pecado. E você pode falar isso para as pessoas. Quem morre batendo o pé, quem morre dizendo: não preciso de Jesus, não reconheço Jesus como Salvador, não quero Jesus, quem morre nessa condição está blasfemando contra o Espírito Santo, contra aquilo que Deus realizou através de Jesus, a expressão do amor. Bom, conclusão mesmo agora, hein? Primeiro, o mundo nos odeia. Segundo, Deus nos ama. Terceiro, que bênção especial é sabermos desse amor de Deus. Meu querido irmão, a nossa sociedade quer nos encher de coisas daqui, quer mostrar para nós que o amor, ele está mais preso a coisas e valores deste mundo, do tipo: amo pão de queijo, amo Adélia, porque ela me ama, amo a minha mãe, porque ela me ama. Não estou falando que é errado, tá? Amar pão de queijo, amar Adélia, amar a mãe, não estou dizendo que é errado. Mas veja que os nossos amores aqui, eles têm a ver com coisas de troca, muitas vezes relacionados a trocas. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus não está preso a coisas daqui. Então tudo, irmão, que nós formos amar aqui, que esteja baseado no amor de Deus. Amar dela é quando ela me aborrecer, e ela me ama demais, porque eu aborreço ela pra caramba. Não demonstrar amor por causa de coisas, ou por benefícios, não. A referência nossa é o amor de Deus, que é amor incondicional, é um amor perfeito, é um amor soberano. Nós nunca vamos alcançar esse amor de Deus, mas lembre-se, olha aqui, mesmo que o mundo nos odiar, lembre-se que Deus nos ama, e isso é uma bênção maravilhosa. Pode ser que o seu pai não te amou o suficiente, sua mãe não te ama o suficiente, o seu irmão não te amou suficientemente, o seu colega de trabalho não te ama, o seu vizinho, o seu parente não te ama o suficiente,
Mas lembre-se que Deus nos ama. E a maior expressão do amor dele foi ter enviado Jesus para morrer por nós, em nosso lugar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos